Antônio, por favor. Antônio hoje está em Ponte Nova, nos visitando. Todo mundo já conhece, né? Irmão querido, que mora hoje em Uberlândia. Fizemos uma amizade muito preciosa aí por alguns anos já. Conhecemos já a sua família, já esteve aqui conosco 2 vezes em retiros, não é isso? E no particular algumas vezes. E hoje está aqui nos abençoando, vai compartilhar conosco uma palavra. Queremos receber da vida dele. Amém? Vamos orar por ele? Vem cá, Wallace, olha por ele aqui. Bem, Senhor, Deus vem usar, né, a vida do Antônio aqui, para trazer para nós, Deus, aquilo que está no teu coração, né, Senhor? Que possamos estar receptivos mesmo à tua voz, à tua palavra, para receber mesmo tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar, Senhor. Queremos conhecer um pouco mais, conhecer melhor o Senhor, nos aproximarmos a cada dia mais, né, Deus, da tua santidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Te damos liberdade, meu Espírito Santo, para conduzir todo esse tempo aqui. Em nome de Jesus. Obrigado. Boa noite a todos. É incrível, assim, tem algum tempo que eu não venho aqui. Depois que o diesel subiu muito, ficou difícil pegar a estrada, sempre eu dava um jeito de passar e rever alguns irmãos. E foi muito legal rever alguns jovens que já são casados, alguns já estão com filhos, né? E eu lembro deles alguns anos atrás orando por casamento, né? Então Deus está cumprindo seus propósitos aqui. E é muito especial perceber como essa igreja ama, né? Eu me sinto muito à vontade aqui. E a gente que anda muito, conhece muita gente, às vezes a gente chega num lugar, a gente sabe que conhece a pessoa, mas não lembra o nome, e as pessoas vêm e abraçam a gente com aquela intimidade. Antônio, né? Eu falei, Jesus, me ajuda, né? Eu não lembro mais o nome de todo mundo. Mas é muito bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Minha família gostaria de estar, mas também os meninos cresceram, né? Todo mundo trabalha, um é fisioterapeuta, outro faz filme, outra é professora. Minha esposa voltou a estudar, então faz faculdade. E para a gente conseguir viajar junto, a gente tem que se preparar muito para poder conciliar a vida de todo mundo. E eu achei muito interessante, primeiro, assim, dizer que eu estou muito feliz de ver o que Deus está fazendo no meio da igreja aqui, só desse vídeo, desse tempo, da questão da visão da geração eleita, significa que a igreja está em movimento e discernindo propósitos. Isso é o mais importante de tudo. Eu só tenho uma observação a fazer. Por que só crianças, adolescentes e jovens são geração eleita, Samuel? Eu me senti excluído, né? A gente aí, os homens, né, Sodré? Vamos ter que criar aí o geração GE Mature, o GE Third Age, alguma coisa, né? Vamos ter que, porque senão vai ficar aí, todo mundo é geração eleita, gente. Se lembrar que excluir só os adolescentes, né? E a gente que está aí, lá no, como diz, com galinha lá no topo da árvore ainda gerando fruto. Mas vamos lá, eu quero ler justamente esse texto, né, que fala sobre isso em 1 Pedro capítulo 2. Vamos ver aqui, assim, algumas coisas têm ardido no meu coração esses dias. E o meu maior desafio não é repartir o que Deus tem falado comigo, mas viver o que Deus tem falado comigo. Esse é o maior desafio. Para que possa haver discernimento, para que possa haver autoridade naquilo que Deus quer ministrar para nós nesse tempo. Nós vamos ler 2 textos. O primeiro é esse de 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que eu vi que é um texto aqui que vocês têm mastigado ele bastante, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E eu quero ler com vocês no livro de Jonas. Jonas, capítulo de número 4. Vamos ler aqui a partir do verso 9. Jonas, capítulo 4, verso 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Olha aqui, amados, que interessante. Um contraste de dois textos. E qual a conexão entre eles? No texto de 1 Pedro, é um texto que eu aprendi a gostar muito dele, principalmente no que diz respeito a nós como geração eleita, como sacerdócio. Isso nos faz sentir muito especiais e separados. O texto é bem claro: propriedade exclusiva de Deus. Mas tem algum tempo que textos como esse, textos como de Atos 1:8, têm me confrontado em alguns pontos. Tudo no reino de Deus é a respeito do nosso relacionamento com o Senhor e a respeito de como esse relacionamento traz outras pessoas para experimentar esse relacionamento. Sem esses dois pontos, é impossível discernirmos o propósito do Senhor para nós como igreja. A igreja tem investido com a liderança, há algum tempo já, no ensino da liderança, no ensino do princípio dos 3 pilares: relacionamento com Deus, com os de dentro e com os de fora. Mas olha que interessante, o texto diz que tudo isso que é anunciado para nós, como servos, como propriedade, como comprados, né? O texto original do Evangelho de Lucas, quando Jesus diz, antes de expirar na cruz, ele fala: está consumado, o texto diz, na verdade, está pago. Eu tenho um amigo que é tradutor da Bíblia, e traduziu a Bíblia para algumas línguas, digamos assim, escassas. E ele fala: Antônio, o termo que é usado naquele texto que Jesus, quando ele expira, é a mesma palavra que até hoje na Grécia é colocado nos carimbos de uma nota fiscal, quando é liberado para expedição, e a pessoa pode pegar a mercadoria porque está paga. É aquilo antigamente, hoje é tudo eletrônico, né, Sodré? Mas antigamente a gente comprava nas lojas, tinha um carimbinho assim, pago, e alguém dava um visto, né? É mais ou menos não, é isso que Jesus fez. Ele pagou, ele comprou, ele adquiriu. Então é isso que nós somos. Quem é adquirido não tem vontade. Quem é adquirido, ele precisa de uma noção e de uma revelação de pertencimento. Quando você compra uma máquina de lavar louça, você vai preparar um lugar na sua casa para aquela máquina de lavar louça.
ela vai servir para lavar suas louças. Ela tem um propósito. Então, quando nós somos adquiridos pelo Senhor e somos propriedade dele, há um propósito. E o texto aqui ele é bem claro, né? Com um propósito. Depois que ele fala que somos raça eleita, sacerdócio, nação santa, povo, propriedade exclusiva, ele fala a razão de tudo isso, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito. Eu estava ouvindo aqui o irmão Kleuber e me deu uma vontade de sair de casa de novo nesse final de semana e vir ali em Belo Horizonte, porque assim, eu conheci o Evangelho no meio pentecostal. E no meu crescimento no Senhor foi muito comum eu presenciar sinais e maravilhas. Eu já vi aleijados andarem, já orei com pessoas e elas vomitaram câncer na hora, pessoas com problemas de visão, depressão, pessoa que era paralítica, na verdade era demônio. Mas houve um momento que isso se perdeu, não só na minha vida, mas no meio onde eu vivia. Porque nós começamos a deixar de discernir o propósito. E aquele dom, aquelas manifestações, acabou se transformando num status e num estilo de espiritualidade. E quando o propósito se perde, tudo deixa de fazer sentido. Porque a cura de uma pessoa, se for só para ela ser curada, não faz nenhum sentido. Só faz sentido ela ser curada se essa cura levar ela a conhecer a vida da igreja e se relacionar com o Senhor e ser transformada e ser tirada das trevas para a verdadeira luz. E houve um momento em que a manifestação desses sinais chegaram até a me dar fama de homem de Deus. E é outro perigo. Porque o Senhor não divide sua glória com ninguém. Por isso é muito importante discernirmos propósitos e discernirmos o coração do Senhor. Eu quero ler com vocês em Atos, capítulo 1, rapidinho, um texto que é muito conhecido, mas às vezes a gente passa batido em alguns poucos versículos. Olha aqui. O que diz o verso 5 do capítulo 1 de Atos. Porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Olha, Jesus está falando sobre algo muito interessante aqui. Olha, João falou sobre arrependimento, vocês foram batizados com água, mas agora vai haver um batismo diferente. E aí, olha o que diz o verso 6. Eles não sabiam, o povo judeu naquela época ainda não tinha discernimento do que significava Espírito Santo. Eles mencionavam em alguns momentos do Antigo Testamento o Espírito de Deus, o Espírito de Deus desceu sobre o profeta. Mas esse discernimento desse relacionamento, dessa intimidade, dele morar em nós, dele fazer morada, esse conceito foi trazido pelo Filho, quando ele gera paternidade no Senhor. E aí no verso 6, olha o que diz. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Olha, o tempo todo que Jesus esteve com os discípulos, ele falou sobre o reino de Deus. Mas nesse momento os discípulos interrompem Jesus e perguntam sobre o reino de Israel. E não mudou, viu gente? Eu estava conversando com o Sodré hoje num cafezinho e
pelo fato de eu ter acesso ao Oriente Médio, vira e mexe, eu vou na Palestina, eu vou em Israel, eu vou no Egito, na Jordânia. Eu tive lá esse ano, devo voltar em julho. É muito comum quando eu vou em alguma igreja, em alguma conferência, a primeira pergunta: e aí, Antônio, é você Israel? O que você acha que está certo, Israel ou Palestina? Não é essa a questão. Olha o que Jesus fala no verso 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou estações que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O texto aqui foi muito educado, porque na verdade Jesus estava falando: não interessa. Não te interessa o seu reino? Não é da sua conta o reino de Israel? Ou você acha que Deus está interessado em quem vai ganhar a guerra? O Senhor está interessado para que nós sejamos, eu e você, olha que responsabilidade, testemunhas para árabes e para judeus, para que eles saiam das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é a respeito do nosso reino e não é a respeito do reino de Israel. Olha o que diz o verso 8. Mas recebereis poder. Foi a palavra que o Cleuber falou conosco aqui hoje. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Para que é o poder? Para testificar de Cristo. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a responsabilidade é tão grande, queridos, porque Deus está movimentando. Os irmãos estão sendo despertados para sair de madrugada para orar e para conversar. E tem jovem aqui saindo para o sertão, já está indo ali para Samaria. Tem gente planejando caminhada na Judéia, né? Tem gente aqui querendo saber o que está acontecendo em Jerusalém para a gente orar. E Deus vai levantar a gente aqui também para ir para os confins da terra. Porque a igreja ela é uma só e ela existe para um propósito. Eu me lembro quando eu cheguei no Oriente Médio, eu não falava inglês nem árabe. E como é que você vai ter ministério se você não fala com o povo? Se você não sabe conversar, você não sabe pedir um copo d'água. Então, o que eu fazia? Eu ia orar. Eu me lembrei muito, Samuel, do meu tempo, nos meus 3 primeiros anos no Egito. A gente dividiu o Cairo em 12 partes e saiu a Graziela e as crianças para orar 3 vezes por semana, durante 3 anos. Algumas caminhadas foram 2, 3, 4, 5, algumas 6 horas. Algumas 7. Algumas a gente passou a noite. Em algumas a gente fugiu de fanático, querendo pegar a gente. Minha filha fugiu. Minha esposa conseguia pegar o metrô escondido, mas ali nós fomos ouvindo o coração do Senhor para aquele povo e discernindo a realidade espiritual. E nós começamos basicamente a ser testemunhas depois de 3 anos. 3 anos orando pelas ruas. E aí é onde eu quero voltar aqui para Jonas. Para a gente casar a palavra de Jonas com essa realidade que o Senhor está trazendo para a igreja em Ponte Nova. Olha que interessante. Jonas, ele é muito citado nos seminários, principalmente de missões, porque ele é a primeira pessoa na Bíblia, no Antigo Testamento, que personifica o perfil de um missionário nos padrões que a gente conhece hoje em dia. Ele é a primeira pessoa e a única no Antigo Testamento que Deus chama de uma cultura para anunciar arrependimento noutra cultura. Algo semelhante a alguns jovens daqui que estão saindo daqui para anunciar no sertão, saindo da cultura da Zona da Mata em Minas para a cultura do sertão, que é outra diferente. E não pensem que vocês estão no mesmo Brasil. O Everaldo, que está lá no sertão, falou para mim: Antônio, eu sou baiano, que nasci nessa região até os 15 anos, fui para Salvador e descobri que de Salvador para cá, para o sertão, não tem nada a ver, é outra cultura, é outro mundo. E tem que aprender esse mundo para poder compartilhar com ele.
A mesma coisa, eu e minha família saindo do interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, para ir para o Oriente Médio. E Jonas é a primeira pessoa que acontece isso, porque Abraão, quando foi para o Egito, ele foi por causa da seca e da fome na terra de Canaã. José, quando foi para o Egito, ele foi porque foi vendido como escravo. Daniel, quando foi para a Babilônia, ele foi para o cativeiro. Ninguém foi enviado com um propósito específico de anunciar arrependimento. Mas Jonas foi. Mas o texto anterior aqui no capítulo 4, nós vimos aqui, onde nós lemos, a partir do verso 9, Jonas pede para morrer porque uma planta morreu, uma planta que dava sombra. Mas é a segunda vez que ele pede para morrer. A primeira vez, no capítulo 4, deixa eu ver aqui, capítulo 4, verso 1. Olha aqui que interessante. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Com o que ele ficou irado, gente? E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? O texto diz: Jonas saiu da cidade e assentou-se no oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Olha que interessante. Jonas pede para morrer porque a cidade se arrependeu. Que missionário que é esse, Cleuber? Deus manda ele anunciar arrependimento, a cidade se arrepende, Sara, e agora ele fala: eu quero morrer, o povo se arrependeu. Eu sabia, o Senhor é misericordioso. Eu sabia que se arrependesse, o Senhor não ia destruir a cidade. E agora está lá vivinho, fizeram um monte de maldade. E estão lá, isso não é justo. Aí ele quer morrer. Muitas vezes nós fazemos até a coisa certa, mas se não discernirmos o propósito e o coração do Senhor, não adianta nada. Eu tenho um amigo que ele costuma dizer assim: crente, quando peca e faz coisa errada, né, e faz imundícia, ele põe a culpa no diabo. O diabo não tem nada a ver com isso. Eu e você, para pecarmos, não precisamos de ajuda do diabo. Nós não precisamos de ajuda do diabo para mentir, para adulterar, para matar, para ver pornografia. Tudo isso a gente faz sozinho. O diabo, o propósito dele é nos ensinar a fazer a coisa certa pela motivação errada. Os judeus mataram Cristo porque julgavam estar fazendo a coisa certa. Jesus não combatia os adúlteros. Quem combateu o adúltero foi João Batista e custou o pescoço. Jesus combatia as pessoas que eram zelosas pela lei e julgavam estar fazendo o reto sem conhecer o coração do Senhor. O que acontece aqui? Analisa comigo, gente. Quem sabe me dizer a forma que você faz um teste para conhecer se um profeta é profeta? Alguém arriscaria dizer alguma coisa? Como? Não entendi. Se a profecia se cumpre, perfeito. Se o cara profetizou e a profecia cumpriu, ele é profeta. Mas Jonas profetizou o fim da cidade e agora o povo arrependeu. Como é que nós vamos saber se ele é profeta? A única forma de saber se ele é profeta era a cidade não se arrepender e ser destruída. Agora eu não vou ter reconhecimento, Cleuber. Agora eu quero morrer. Porque a motivação do coração de Jonas era o seu reconhecimento e não o do Senhor.
Ele fez a coisa certa, ele proclamou, deu fruto, a cidade se arrependeu e não adiantou nada, porque ele não discerniu o propósito. Porque eu quero ser conhecido como homem de Deus. Aí eu comecei a entender por que os sinais se afastaram da minha vida, na metade da minha caminhada. Porque eu comecei a gostar do tapinha nas costas, porque as pessoas começaram a dizer que eu era homem de Deus. Isso agradava o meu ego caído. Porque quem precisa ser reconhecido é o homem caído. O homem que saiu das trevas para a maravilhosa luz, ele quer que Cristo seja conhecido. Ele quer que Cristo seja reconhecido e não ele. E aí o sinal deixou de fazer sentido. Tinha gente se arrependendo? Tinha. Tinha gente até deixando sua vida de pecado? Tinha. Fazendo a coisa certa, pela motivação errada. Por isso, o pilar relacionamento com Deus é tão importante. Para discernirmos o Senhor. E aí, queridos, a história de Jonas continua. E eu vou te contar, não tem como jogar pedra nele. O povo assírio era um povo terrível. Quando eles ganhavam uma guerra, eles não se contentavam em vencer uma batalha. Eles tinham que destruir e humilhar a nação vencida. E eles tinham 3 formas de destruir uma nação. E não era destruindo o seu exército, eles destruíam o exército, os guerreiros eram sacrificados em frente ao seu povo, os soldados inimigos eram vivos ainda, fincados em uma estaca no deserto, que atravessava o seu corpo todo, saindo pela garganta, e os seus últimos minutos de vida eram ali em frente ao povo, no sol. Então era um povo que todo mundo tinha medo. Mas eles tinham que destruir a nação de todas as formas. Então, primeiro, vamos destruir sua cultura. O povo conquistado era tirado do seu local de origem, da sua referência geográfica, territorial, e levado para outra terra. Foi isso que foi feito com o reino de Israel, o reino do norte, e depois com o reino de Judá. Foram levados cativos para a Babilônia e espalhados entre outras nações que eles tinham conquistado. E essas outras nações eles trocavam de lugar. Foi assim que nasceram os samaritanos em Samaria, porque começaram a cultuar os deuses judeus, mas com rituais pagãos. Por isso que o samaritano não conversava com o judeu. O judeu considerava eles hereges. Eram povos escravizados de outra cultura. Bom, aí perdeu a referência cultural. Vai ter que aprender língua, cultura e costumes de outra nação. Outra referência, a língua, já se perdia nesse convívio. Porque como eles eram espalhados, tinham que se comunicar com os outros povos na língua deles. A religião é uma referência cultural. Então vamos matar todos os profetas e todos os sacerdotes. E Jonas era profeta e era filho de Amitai, que também era profeta. Então Jonas tinha todas as razões do mundo para odiar aquele povo. Aí sente 2 coisas. Primeiro, esse povo ruim não morreu, se arrependeu. E segundo, ninguém vai saber que eu sou profeta. E aí, o texto aqui que nós lemos agora, olha só. Depois de Deus conversar com ele, o verso 5 do capítulo 4, então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma ramada, e se repousou debaixo dela a sua sombra, até ver o que aconteceria com a cidade, porque ele ainda tinha esperança que a cidade fosse destruída. Vai que esse povo volta para o culto pagão e Deus manda fogo, né? Eu preciso ver isso. Ele ainda tinha esperança.
E aí o que Deus faz? Deus permite que essa planta morra. Eu imagino que Jonas devia ser calvo como eu, porque a Bíblia diz aqui que o sol queimava, né, sua testa, não tinha mais sombra. E aí ele pede para morrer de novo. E o Senhor fala com ele: Jonas, você quer morrer? Ele falou: quero. E o que diz o texto que nós lemos? O Senhor fala para ele: filho, você consegue ter misericórdia de uma planta que você nem plantou nem regou, e você não entende porque que eu tenho misericórdia de mais de 120 mil pessoas, mulheres, crianças, que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda e até dos animais, que todo mundo ia morrer quando a cidade fosse destruída. O livro de Jonas não era a respeito da conquista de Nínive. O livro de Jonas é a respeito da conquista do coração de Jonas. O campo missionário não era Nínive, era Jonas. E tudo era a respeito de Deus revelar o seu coração para o coração de Jonas, porque Jonas tinha conceitos a respeito dos assírios, e Nínive era uma das cidades mais importantes da Assíria. Mas o Senhor queria que ele conhecesse o coração do Senhor para os assírios. Porque ao recebermos a revelação do coração do Senhor, aí nós vamos discernir os propósitos. E o reino de Deus vai ser edificado. Então não é a respeito do que fazemos, não é a respeito de para quem pregamos, não é a respeito de quantas pessoas vão ser curadas ou libertas através dos dons que serão distribuídos à igreja, mas é a respeito de discernirmos o coração do Senhor para essas pessoas e para nós, porque tudo é a respeito do relacionamento. E o que o diabo faz? O diabo tenta embaçar nossas vistas. Assim, gente, assim, sem criticar, e eu respeito muito. Eu tenho alguns amigos em Uberlândia que são líderes, e vira e mexe, me convidam para ir nas suas reuniões, e são reuniões maravilhosas, Sodré. Muita adoração, sabe, luzes, neon, tem parede preta, tem parede vermelha, não importa a cor da parede, sabe, e o povo adorando, e todo mundo vai para casa depois para começar a trabalhar na segunda. E a caixinha de oração cheia de pedidos a respeito do meu trabalho, da minha saúde, da faculdade do meu filho, do vestibular, da empresa, do negócio. E semana que vem voltamos e refazemos tudo de novo. É isso que o diabo quer. Que nós façamos as coisas certas sem discernir o propósito, sem discernir quem somos e para que fomos chamados. Porque nós vamos para o céu, porque somos nação eleita, sacerdócio santo, sem revelar a maravilhosa luz para as densas trevas. Porque nos recusamos a discernir o propósito. E aí deixamos de ser igreja na sua plenitude. Vocês estão entendendo, irmãos? O que Deus está falando conosco? Isso é o que Deus tem cobrado de mim. Eu costumo brincar dizendo que na minha vida eu não consigo separar o secular do espiritual, do ministério. Hoje eu estou aqui entregando um colchão para o Sodré e estou aqui com vocês, que é mais importante do que o colchão que eu vendi. E por causa desses colchões, nós distribuímos 31 famílias afegãs nas localidades. Porque eu só tinha relacionamento onde eu vendia. Aí eu tinha coragem de desafiar os irmãos para receber um refugiado. Ou seja,
eu discerni o propósito. O meu trabalho de vendedor pode até me gerar recurso, me gerar sustento para me cuidar da minha família, pagar minhas contas, meus boletos, mas esse não é o propósito. Isso é só uma consequência natural do meu trabalho. Eu tenho tido a oportunidade de anunciar o Evangelho, porque quando eu só consigo vender para alguém que me deixa entrar dentro da sua casa, que me deixa entrar dentro do seu quarto, onde eu posso avaliar a coluna, uma cervical, uma cervicalite, eu falo, isso aqui vai te dar ronco, isso aqui vai te dar dor no ombro, e aí a pessoa começa a contar o seu histórico de vida, e aí começa a descobrir os problemas de relacionamento conjugal, e às vezes eu nem vendo o colchão, mas sai de lá orando com o pessoal, uma reunião marcada, para a gente estudar a Bíblia. Há um propósito. Eu trabalho com turismo, levo grupos para o Oriente Médio. Mas em julho agora eu vou passar 15 dias com um grupo de 15 pessoas. E olha que legal, mais de 70% do grupo é católico romano. Um até falou assim, vocês não vão ficar fazendo aqui esse culto não. Eu falei, não rapaz, você gosta de Bíblia? Ah não, Bíblia eu gosto. A gente só vai ler a Bíblia, fica tranquilo, né? No final eu sei que vai ter um culto, mas é eles que vão decidir. Mas acabou o grupo. O grupo acaba dia 20 de julho. Dia 22 de julho eu vou para Dubai. Passear em Dubai? Não, gente, eu tenho propósito. Vou me reunir com os pastores. De Dubai eu vou para Somalilândia. Alguém já ouviu falar desse país, Somalilândia? É um país desse tamanhozinho dentro da Somália. A capital do país é bem menor que Ponte Nova, não tem nem prédio. E parte do aeroporto internacional é um terrão. Mas vou visitar uma família de missionários que está lá pregando o Evangelho, criando cabra. E a esposa e a filha têm que usar véu, porque lá não é igual no Egito, na Jordânia. Mesmo cristão tem que usar véu para não apanhar na rua. Aí depois de lá eu vou para a Jordânia visitar 4 famílias de missionários, volto para o Egito. Na verdade, eu vou ficar muito mais tempo visitando famílias e pastoreando do que conduzindo o grupo que é meu trabalho. O trabalho vai me gerar renda, vai pagar a passagem para me fazer essas viagens, vai permitir que eu cuide da minha família, mas tem um propósito. Não faz sentido fazer as coisas só por fazer. E tem missionário que eu chego e falo assim, Antônio, me fala, qual que é a organização que paga tudo isso? Porque você é a primeira pessoa que vem aqui e não quer saber de relatório, você só quer saber como é que a gente está, e conversa com nossa esposa, e leva o nosso filho para passear. O missionário que eu vou visitar na Somalilândia é a primeira visita pastoral dele em 7 anos. E eles querem saber que organização que tem essa visão maravilhosa. Eu falei, ela se chama Jesus Cristo, porque não tem organização, não tem ninguém pagando a conta, não tem ninguém supervisionando. Eu apenas discerni o propósito. Discerni o propósito do Senhor para a minha vida. E não basta só isso. A minha esposa precisa discernir. Os meus filhos precisam discernir. Porque o dinheiro que poderia ser usado para construir um consultório para o meu filho está sendo utilizado para pagar almoço no campo, para gastar tempo com uma família. E eles me abençoam e me liberam. Porque também, pela misericórdia do Senhor, estão começando a discernir o propósito. Minha esposa está se formando em psicologia ano que vem, especializando em psicologia intercultural. O que é isso? Para fazer atendimento terapêutico de pessoas que vivem em outras culturas. E quem são essas pessoas? Missionários e funcionários de grandes empresas expatriados, que estão se suicidando, perdendo famílias, porque quem mandou, ou quem contratou, ou quem enviou, não discerne as dificuldades e as situações que essas famílias são submetidas numa outra cultura. E eles se recriminam, se punem, porque não sabem que algumas reações que eles têm são até naturais. Olha que interessante. Minha esposa, com 46 anos de idade, começou a fazer uma faculdade porque discerniu um propósito.
E no tempo que o Senhor permitir, quando fecharmos o ciclo aqui no Brasil, porque a gente cuida da minha sogra que tem Alzheimer, nós vamos voltar para o campo. Para o Egito, Antônio? Não. Porque agora nós discernimos o propósito, ele não cabe mais só no Egito. Hoje o Senhor está nos levando para pastorear a gente em todo o norte da África, em todo o Oriente Médio, em toda a Ásia e na Europa. Vai ser em algum canto que a gente consiga viver com as nossas finanças, algum local barato que permita visitar. E todo mundo quer saber o local. Eu não sei onde vai ser. Isso não é importante. O importante é discernir o propósito do Senhor. Então, queridos, o meu desejo, a minha oração, é que essa palavra ela possa ser digerida no seu coração, na sua alma, no seu estômago, e você possa encarar cada uma dessas oportunidades que Deus está dando para a igreja, oportunidades maravilhosas, com discernimento. O porquê da caminhada, o porquê da experiência no sertão, o porquê do acesso a dons e poderes e talentos, porque é um propósito. E em tudo isso, nós precisamos discernir o coração do Senhor. Os meus 22 anos de dedicação ao mundo muçulmano, sendo 10 eles vivendo no Oriente Médio, eu falei hoje para o professor André, a gente cuidava de 2.000 pessoas, eu já contei muitos testemunhos aqui na igreja, mostrei fotos, convertidos, a igreja está lá, mas não era a respeito de nada disso. Tudo o que aconteceu era a respeito do Senhor revelar o coração dele para mim, para que eu discernisse o que ele queria ser em mim e depois através de mim. Então, o campo missionário nunca foi no Egito, foi no Antônio. E é lindo, porque o texto de Jonas termina com Deus dizendo: você tem compaixão da planta e não entende porque eu tenho compaixão desse povo. Você consegue ter compaixão de uma planta e você não discerne o meu coração? Não era a respeito de mim, não era a respeito de obediência, não era a respeito de descer para o barco, para bater do peixe, para o fundo do mar, não era a respeito de ser vomitado na praia, não era a respeito do povo se arrepender. Tudo era a respeito do coração do Senhor ser revelado para Jonas. Todo o propósito dessa história, desse projeto, desse relacionamento, é revelado na última frase. E você não entende o meu coração. E você não consegue discernir porque eu tenho compaixão desse povo. E tudo, queridos, é a respeito de discernirmos o coração do Senhor. Eu tenho problemas com a minha esposa. Digamos que, hipoteticamente, ela erra grosseiramente comigo. E eu tenho minha razão de ficar triste, chateado, de cobrar. Mas eu nunca vou convencê-la do erro ou do acerto. Isso só vai mudar no dia que eu discernir o coração do Senhor para a minha esposa. E olhar para ela como o Senhor olha. Meus 3 filhos passaram por uma fase de desobediência e do meio está numa fase. E o que Deus tem falado comigo é: você não vai mudar ele. Você precisa discernir o meu coração para ele. E no momento que você entender isso, e você receber a revelação que eu quero te dar, mas você tem que buscar, aí as coisas vão mudar. Ou talvez a coisa nem mude, mas você vai ter paz. Porque existe uma diferença, queridos. A Bíblia nos promete paz, não promete tranquilidade. Mas nós temos buscado tranquilidade e não paz. O que é tranquilidade? Quando eu tenho dinheiro no banco, eu não tenho dívida, eu tenho saúde, meus projetos vão bem, minha família é crente, minha família toda serve ao Senhor,
Meus filhos estão adorando, casando bonitinho. Isso é tranquilidade. O profeta Abacuque, no capítulo 3, verso 8, seu livro ele fala o que é paz. Ele fala que o Senhor me dê paz no dia da adversidade. Tem uma tradução que fala assim, que o Senhor me dê paz no dia da angústia. E tem outra que fala que o Senhor me dê paz no dia da desgraça. Abacuque está falando que a desgraça vai vir, que as coisas não vão estar legais. Mas o Senhor vai me dar paz. Paz, ela não depende da circunstância. A tranquilidade que depende. Paz depende do relacionamento com o Senhor e da revelação do seu coração para nós. A tranquilidade depende de tudo ir bem. Só que nós queremos tranquilidade, porque nós queremos a solução de nossos problemas. Nós queremos a cura da enfermidade, nós queremos o dinheiro na conta do banco, nós queremos tranquilidade, mas o Senhor não nos prometeu isso. Porque, meu irmão, qualquer macumbeiro, idólatra, adúltero, vai estar bem se ele estiver com tudo tranquilo. O mundo não entende é quando a gente tem paz, mesmo quando tudo não vai bem. Isso vai deixar eles doidos. A situação do meu filho do meu não mudou. Mas o Senhor me deu uma palavra que me encheu de paz. E não mudou nada sobre ele. Mas eu entendi, comecei a discernir o coração do Senhor para ele. E comecei a discernir o propósito, porque o Senhor permitiu certas coisas, está permitindo. Então isso me encheu de paz. Antônio, mas o problema só está piorando, azar do problema. A minha paz, ela vem do Senhor, não é da solução do problema. E gente, não que eu tenha alcançado, tá? Tem muitos que eu não vou nesse problema. Mas eu prossigo para o alto. Eu entendi o propósito. Eu discerni o propósito. Então agora eu tenho algo, eu caminho para ele, como que olhando para um espelho, de glória em glória, sendo transformado pelo Senhor. Então, queridos, a palavra de ânimo que eu te deixo é que essa seja a sua busca. Aqui vai surgir projetos, vai surgir caminhadas. Eu participei na minha conversão. Eu era ligado a uma pequena congregação, que todo dia abria 5 horas da manhã para orar. A Graziela, antes de se converter, amiga, ela gostava tanto que o pessoal que ia lá em casa tomar café e orar com ela, que ela ia abrir o prédio para o povo orante trabalhar. Era um hábito muito legal. Só que se perdeu o propósito. Virou um hábito, uma rotina. E no final a oração era para abençoar o dia de trabalho, para mudar a circunstância e dar tranquilidade. Quando o propósito é que eu seja transformado, que o coração do Senhor se revele a mim, e eu então seja testemunho para trazer aquelas pessoas que eu vou passar o dia com elas, de densas trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Então o coração do Senhor quer se revelar a nós, para que os seus propósitos sejam revelados ao nosso coração, e a gente possa caminhar na direção deles. Amém? Podemos orar? Amém. Glória a Deus. Como a gente está na casa do Pai, a gente já aprendeu isso. A gente pode orar em pé, sentado, agachado no chão, deitado, não tem problema. Né? A gente está na casa do Papai e temos liberdade com Ele. Paizinho, eu te louvo, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pelo privilégio, Pai, pela oportunidade de estar aqui nesta noite com os irmãos tão queridos. E nós, como igreja, Pai, nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos discernir, queremos receber a revelação do Seu coração, Pai.
para todas as coisas que concernem nossas vidas, seja dentro da nossa casa, seja com nossos filhos, seja com nossa companheira, seja com nossos colegas de faculdade, na escola, no dia a dia, no trabalho, seja nos sonhos que nós temos de ir no sertão ou em outro lugar, ou seja, da responsabilidade que sentimos em relação a um povo, um grupo, uma cultura, uma etnia, que a gente só fica sabendo pelas notícias da internet ou por um jornal de televisão. Nessa noite, Pai, nós queremos te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão, Pai, porque muitas vezes na minha vida eu fiz a coisa certa e sem discernir o teu propósito, sem discernir o teu coração. Fiz coisas que geraram frutos e reconhecimento e elogios, Pai. Mas, sendo chamado por Ti ao arrependimento, eu percebi que os propósitos eram meus e não teus. Então eu te peço perdão. E peço que o Senhor venha ministrar o nosso coração. Que Tua palavra venha nos queimar por dentro, Pai. Nos trazer discernimento quanto aos tempos e estações, não para saber quando vai acontecer as coisas, mas para saber como o Senhor está trabalhando em nós, discernindo os propósitos de ser testemunho, de ser revelação, de ser a Tua imagem e Tua semelhança, de ser a Tua presença na nossa cidade, onde quer que nós possamos ir. Que o Senhor tenha liberdade em nós, que nós possamos não viver mais, mas que o Senhor viva em nós, para a glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus.